Amados irmãos e irmãs, esta oração poderosa foi feita especialmente para você que está enfrentando um tempo de dificuldade financeira, escassez e insegurança. Desde as primeiras palavras até a última declaração de fé, vamos clamar juntos por um romper sobrenatural em sua vida, com base no Salmo 104, que revela o Deus que sustenta toda a criação com abundância e sabedoria. Se você tem sentido que os recursos se esgotam, que as portas não se abrem e que o peso da escassez tem consumido até mesmo sua esperança, permaneça comigo até o fim. Este vídeo não é apenas uma oração, é um mover espiritual. Porque há ciclos que só se quebram quando a alma decide clamar com fé e quando a palavra é liberada com autoridade. E hoje, juntos, vamos romper o ciclo da escassez. Tem dias em que a alma já acorda cansada, mesmo antes do corpo sair da cama. Você se levanta, mas carrega um peso invisível, como se o simples ato de respirar exigisse força. Olha para as contas na mesa, para a geladeira vazia, para os sonhos adiados, e tudo parece travado. O salário entra e desaparece. As tentativas se repetem, mas os resultados não aparecem. A mente se desgasta tentando entender por que tanta luta. Você trabalha duro, se esforça, não falta com a fé. Mas mesmo assim parece que está nadando contra uma maré invisível que insiste em te empurrar para trás. E então surge aquela pergunta silenciosa que corrói por dentro. Será que fui esquecido por Deus? Talvez você tenha vivido isso hoje mesmo. Talvez essa pergunta tenha passado pela sua mente durante a madrugada, quando o sono não veio, ou naquele momento de silêncio no ônibus, no carro, no caminho para mais um dia difícil. Você não quer perder a fé. Você tenta manter o sorriso. Mas há dias em que até orar parece difícil. A sensação é de injustiça, de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim sendo vencido pela escassez. E isso machuca, porque não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade, sobre ver seus filhos precisando de algo e não poder dar, sobre desejar o básico, paz para viver sem medo do amanhã. Essa escassez tem se infiltrado em áreas que vão além da carteira. Ela alcança a mente, esgota as emoções e mina a identidade. Você começa a duvidar de si mesmo, a se sentir pequeno, envergonhado por não ter, como se o seu valor estivesse atrelado à conta bancária. E isso não é justo. Você não nasceu para viver nessa constante sensação de escassez. Você foi criado à imagem de um Deus que é dono do ouro e da prata, que sustenta os montes e envia a chuva na estação certa. Um Deus que, como está escrito no Salmo 104, enche a terra com riquezas. Esse Deus conhece sua dor. Ele vê aquilo que ninguém vê. O esforço silencioso, o cansaço que ninguém entende, os nãos que você engole calado. E talvez, mesmo ouvindo tudo isso, ainda haja dentro de você uma parte que pensa, mas por que comigo? Porque ainda não vivi o que Deus prometeu. A resposta está vindo, porque Deus não apenas vê, Ele age. E antes de agir ao redor, Ele toca no interior. Por isso, este é o início da sua oração. É o momento de abrir o coração e deixar que o Espírito Santo te encontre nesse lugar de dor. Porque só pode haver libertação quando há reconhecimento. E neste vídeo, vamos declarar, orar e profetizar a libertação da escassez, não apenas financeira, mas emocional, espiritual e mental. Porque a raiz da escassez muitas vezes começa na alma. Hoje começa o processo. E tudo começa com a verdade sendo encarada de frente. Você está cansado. Você precisa de uma mudança real. Você precisa de um Deus que rompa o que ninguém mais pode romper. E Ele está aqui. Deus já começou algo. Esta oração foi liberada no tempo certo. Porque quando tudo parece travado, quando não há mais o que fazer com as mãos, é a hora de agir com o coração. É a fé que destrava o que o esforço humano não consegue.
E enquanto você escuta esta mensagem, algo no invisível já está sendo movimentado. Permaneça comigo. Essa jornada está apenas começando. E o ciclo da escassez está com os dias contados. Agora que você abriu o coração e reconheceu o peso que tem carregado, é hora de avançarmos juntos para o segundo passo dessa jornada espiritual, a declaração profética de mudança. Por quê? O nosso Deus não apenas ouve orações, Ele responde com promessas, Ele age com poder. E hoje, pela fé, nós vamos declarar que o tempo da escassez está sendo encerrado na sua vida. Deus viu o seu choro escondido. Ele conhece a lágrima que caiu sem que ninguém percebesse. O lamento silencioso do seu coração foi registrado nos céus. E a palavra diz que Ele recolhe cada lágrima. Isso significa que o que você viveu até aqui não foi ignorado. Pelo contrário, foi observado por um Deus que age com precisão. Você pode até ter sido esquecido por pessoas, desprezado por chefes, ignorado por familiares, mas o Criador do universo jamais te abandonou. E agora, Ele mesmo está te chamando para viver uma virada. É como se Ele estivesse dizendo: chegou o tempo, eu estou aqui, eu vi, e agora vou agir. Quando você escuta essa oração, não é apenas uma mensagem bonita, é uma convocação espiritual, um chamado à fé. Porque há ciclos que só se rompem quando a voz profética é liberada com convicção e quando o coração responde com entrega. E é isso que está acontecendo agora. Deus está liberando uma palavra que quebra correntes. E se você crer, essa palavra vai gerar fruto na sua vida. A promessa não é nova. Ela já foi escrita no Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Essa não é uma poesia antiga, é uma verdade eterna. O Deus que criou as riquezas da terra não se esqueceu de você. Ele não criou fartura para que você viva em falta. Ele não sustenta os animais e as árvores e deixe seus filhos passarem necessidade. O Salmo revela um princípio espiritual. A provisão de Deus é constante, abundante e dirigida por sabedoria. E se Deus opera com sabedoria, então o que você está enfrentando hoje não é o fim, é o processo. É o caminho pelo qual Ele vai te reposicionar. Talvez você tenha vivido perdas, portas fechadas, situações que não fazem sentido. Mas o céu está dizendo: eu sei o que estou fazendo. Deus vai usar até mesmo o que parecia derrota para gerar um recomeço com propósito. Você não está à margem do plano de Deus. Você está no centro de algo maior. Ele está alinhando coisas que você não enxerga, conectando pessoas, oportunidades, estratégias. Enquanto você se preocupa com as contas de amanhã, Ele já está liberando uma nova estação. E sabe qual é o nome dessa estação? Restituição, reposicionamento, provisão com propósito. Receba agora essa verdade no seu espírito. Deus vai reverter cenários, porque Ele não dá apenas o necessário. Ele derrama favor. Ele faz além. Ele multiplica. Ele transforma o pouco em muito. E isso não depende do seu esforço humano. Depende da sua entrega. Depende de fé. E agora, em nome de Jesus, eu declaro: o tempo de portas fechadas está sendo encerrado. O ciclo de escassez está sendo quebrado. Deus está restaurando sua dignidade, limpando sua história, quebrando palavras malditas lançadas contra sua provisão. Ele está trazendo alívio onde havia peso, direção onde havia confusão, sustento onde havia falta. Esta não é uma promessa vaga, é uma direção clara. Você vai sair do lugar onde está, e não é apenas geograficamente, é espiritualmente. Sua mentalidade será outra, sua forma de ver as finanças será outra. Porque Deus não quer apenas te dar dinheiro, Ele quer te dar estrutura, sabedoria, visão de reino.
Ele quer que a sua vida seja testemunho, que sua história seja um espelho do favor dele. E por isso ele começa agora a movimentar as peças. O céu está agindo, portas estão se abrindo, contatos estão sendo liberados. O telefone que não tocava vai tocar. A proposta que estava parada será retomada. O que parecia impossível se tornará realidade, porque essa é a hora do agir de Deus. Permaneça comigo. A oração ainda não terminou. Ainda há muito a ser liberado. Mas antes, declare comigo agora: Deus viu o meu choro. Ele conhece a minha luta e Ele está agindo por mim. Repita com fé, porque a declaração ativa a promessa. E o que sai da sua boca com fé volta em forma de milagre. Que o Senhor continue tocando sua vida enquanto seguimos para o próximo passo. Agora vamos falar sobre algo poderoso: a restauração da identidade e a transformação da mentalidade. Prepare-se, porque o que está sendo destravado aqui é muito maior do que apenas dinheiro. Agora que você entendeu que Deus viu a sua dor e já está movendo os céus ao seu favor, é hora de enfrentar o próximo e talvez mais importante passo dessa jornada espiritual: a restauração da sua identidade e da sua mentalidade. Porque não adianta Deus abrir portas se você ainda se vê como alguém que não merece passar por elas. Não adianta o céu liberar recursos se a sua mente está aprisionada por crenças de escassez, medo e indignidade. O que Deus vai fazer na sua vida começa por dentro. E hoje Ele está dizendo: filho, filha, é hora de mudar a forma como você se enxerga. Você não é vítima da escassez, você é herdeiro da abundância. Por quantas vezes você ouviu que não era capaz, que era sonhador demais, que nunca conseguiria ter algo grande porque nasceu em lugar errado, com recursos limitados, sem apoio? Essas vozes moldaram sua forma de pensar. E sem perceber, você começou a acreditar que prosperar era coisa para os outros, não para você. Começou a achar normal viver no limite, com medo de faltar, com vergonha de sonhar grande. E essa mentalidade se tornou uma prisão invisível. Mas hoje, em nome de Jesus, essa prisão será quebrada. Porque a palavra de Deus diz que você foi criado à imagem do Criador. E o Criador não é escasso, Ele é fonte inesgotável. Deus quer restaurar sua identidade. Ele quer que você volte a se enxergar como Ele te vê, não como alguém endividado, limitado ou desprezado, mas como um filho amado, portador de propósito, carregado de unção e destinado à abundância. E essa abundância começa quando você entende quem é. Quando você aceita que não é mais escravo da necessidade, mas herdeiro da promessa. E não importa se até agora sua vida foi marcada por falta, dívidas ou limitações. A partir de hoje, sua identidade será outra. Porque Deus está arrancando de dentro de você as raízes da escassez. Ele está limpando as feridas que a pobreza emocional causou. Sim, a pobreza machuca. Ela fere a autoestima. Ela faz você se sentir menor, menos capaz, menos digno. Mas o Espírito Santo está agora visitando essa área da sua alma. Ele está curando a imagem distorcida que você fez de si mesmo. Ele está reconstruindo sua autoconfiança, não com base em orgulho humano, mas com base na verdade eterna. Você é filho de um rei. E o rei não deseja que seus filhos vivam como servos, famintos, mas como príncipes que sabem administrar, que sabem compartilhar, que sabem multiplicar o que recebem. Isso é mentalidade do reino. É viver com o entendimento de que você foi chamado para ser canal, não represa. E é isso que Deus vai fazer com você. Ele vai te ensinar a multiplicar, vai te dar sabedoria para administrar. Vai te mostrar que a prosperidade não é apenas um presente, é uma responsabilidade. Porque quem é próspero no reino não acumula por vaidade, mas transborda com propósito. E quando você muda sua mentalidade, tudo muda ao redor.
você começa a enxergar oportunidades onde antes via limitações. Começa a sonhar de novo. Começa a se mover com ousadia. E Deus responde a esse novo posicionamento com provisão, porque Ele honra a fé que se alinha com o céu. E é isso que está acontecendo agora com você. Então, declare comigo: eu sou próspero. Eu sou filho do Deus que sustenta os céus. Minha mente está sendo renovada. Minha identidade está sendo restaurada. Eu não penso mais como quem sobrevive. Eu vivo como quem foi chamado para frutificar. Repita isso com fé, mesmo que sua realidade pareça contradizer, porque a fé não espera as circunstâncias mudarem para declarar a verdade. A fé declara e as circunstâncias obedecem. Deus está te reposicionando para que você viva a plenitude. E esse reposicionamento começa com a mente renovada. Porque quando a mente é transformada, o destino também muda. Você não viverá mais limitado por traumas financeiros, por medos herdados, por experiências de escassez. Você viverá baseado na palavra. E a palavra declara: a terra está cheia das riquezas de Deus. Salmo 104, versículo 24. Essas riquezas não foram criadas para os ímpios, foram liberadas para cumprir propósitos. E você faz parte desse plano. Receba essa verdade. Deus não apenas quer te dar, Ele quer te ensinar a viver como quem tem, a andar com a cabeça erguida, a sair da mentalidade de dívida e entrar na cultura do reino. Sabedoria, equilíbrio, generosidade e paz. Agora que sua mente começou a ser renovada, vamos entrar juntos na próxima fase dessa jornada. A oração guiada para romper, de forma específica, todo o ciclo de escassez que ainda tenta resistir em sua vida. Se prepare, porque agora vamos entrar no campo espiritual com autoridade. Proclame com fé e o coração aberto para o Pai Senhor, meu Deus e Pai. Neste momento eu me coloco diante da Tua presença com temor, reverência e total entrega. Eu uno a minha voz à dessa pessoa que agora ora comigo, sedenta por mudança, faminta por direção, necessitada de um romper urgente na área financeira. Tu conheces, ó Deus, os detalhes que mais ninguém vê. Tu sondas os pensamentos, discernes as intenções, vês o que está escondido por trás do semblante cansado, por trás do silêncio, por trás dos sorrisos forçados. E por isso, agora, clamamos juntos: vem com o teu poder e rompe todo o ciclo de escassez que tem aprisionado esta vida. Espírito Santo, visita agora essa casa, essa mente, essa atmosfera e começa a limpar, restaurar e libertar o que for necessário para que haja provisão fluindo sem impedimentos. Se há brechas espirituais, reveladas ou ocultas, Senhor, traz a luz. Se existe alguma palavra maldita lançada no passado, por inveja, por maldição hereditária, por pactos inconscientes, por acordos espirituais feitos na ignorância, que tudo isso agora perca o poder no nome de Jesus. Nós cancelamos, com a autoridade que há no sangue de Cristo, toda maldição financeira, toda sentença de estagnação, toda cadeia invisível que trava o crescimento, bloqueia oportunidades e faz com que tudo dê errado no último momento. Declaramos: o ciclo de escassez está sendo encerrado agora. Nenhuma palavra de miséria, nenhuma herança de dívidas, nenhuma sombra de vergonha vai permanecer sobre essa casa. Pai, visita os pensamentos dessa pessoa. Quantas vezes o medo de faltar impediu que ela sonhasse? Quantas vezes ela recuou diante de uma oportunidade por acreditar que não era capaz? Quantas noites ela chorou porque o pão era contado, o dinheiro não dava e os sonhos pareciam distantes demais? Toca agora nessas lembranças, Senhor, e transforma o trauma em testemunho. Cura as marcas da pobreza, restaura a identidade ferida. Troca o peso pela leveza, o desânimo pela fé, a ansiedade pela confiança.
Que o teu Espírito Santo, nesse momento, comece a liberar um ambiente de paz, como brisa suave, como vento que sopra sobre o vale seco, trazendo vida ao que estava paralisado. Senhor, entra também nos detalhes práticos. Tu sabes o valor da conta que vence amanhã. Tu conheces a necessidade daquela compra, a urgência do aluguel, a insegurança diante da entrevista, a espera por aquela ligação. Nada escapa ao teu olhar. Por isso, nós clamamos agora, por favor, sobrenatural. Abre portas, libera caminhos, multiplica os recursos, coloca o nome dessa pessoa no coração de quem pode abençoá-la. Que haja conexões divinas, propostas inesperadas, ideias criativas, estratégias eficazes. Que o que estava travado comece a fluir. Que onde não havia saída, surja uma solução. Que o céu invada essa realidade com provisão, sabedoria e clareza. Declaramos também: toda dívida será organizada e vencida com honra. Toda vergonha será trocada por dupla honra, e todo tempo de escassez será substituído por um tempo de fartura com equilíbrio. Pai, que essa pessoa saiba administrar o muito com responsabilidade, que não haja desperdício, ostentação ou vaidade, mas sim gratidão, generosidade e visão. Que a prosperidade sirva ao propósito e nunca afaste o coração da tua presença. Espírito Santo, unge as mãos dessa pessoa. Tudo que ela tocar, tudo que ela fizer, tudo que ela empreender, que seja abençoado. Que os estudos, os projetos, os negócios, as ideias e até os recomeços tenham a tua aprovação. Pai, se há portas que precisam se fechar para que as corretas se abram, então fecha. Fecha com tua mão soberana. Mas abre também aquelas que ninguém pode trancar. Toca no crédito, na reputação, na confiança, nos relacionamentos, nos documentos. Faz com que as promessas que pareciam distantes comecem a se aproximar. Nós oramos com fé, nós oramos com convicção e declaramos: a escassez está caindo por terra, porque onde o teu Espírito está, a liberdade, e essa pessoa está sendo liberta agora. E agora, com a autoridade em Cristo, profetizo: o ciclo de escassez acabou, a estação de provisão chegou. Quem zombou verá, quem duvidou ouvirá o testemunho, porque o Senhor vai honrar cada lágrima plantada em fé. Receba essa oração. Receba essa ativação e prepare-se, porque o próximo bloco vai liberar declarações e profecias que selarão o que o céu já começou. Meus irmãos e irmãs, agora com o coração aquecido pela oração e o espírito alinhado com o mover de Deus, é hora de liberar declarações de fé. Porque a palavra nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. E há momentos em que, após clamar, é necessário profetizar. Profetizar não é apenas repetir palavras bonitas, é concordar com o céu. É declarar com ousadia aquilo que Deus já liberou no invisível, mesmo antes que os olhos naturais possam ver. E agora, neste momento santo, convido você a fazer isso comigo. Prepare o seu coração. Este não é um trecho para ser apenas ouvido, é para ser vivido, ativado, proclamado com autoridade. Declare comigo: nada me faltará. O Senhor é a minha fonte. Ele é o meu sustento. E a partir de hoje eu não viverei mais do que sobra, mas da abundância que vem do céu. Essas palavras não são uma repetição vazia, elas são uma semente. E toda semente lançada com fé floresce no tempo certo. Você que tem vivido apertos, escassez, limitações, inseguranças, hoje é o início de um novo ciclo. A sua boca será instrumento de virada. E quanto mais você declara, mais o seu espírito se fortalece, mais a sua mente se alinha, mais a atmosfera ao seu redor é transformada. Agora diga: eu sou herdeiro das promessas. Eu sou filho do Deus que
Criou os céus, os montes, as fontes e as riquezas. E como diz o Salmo 104, 24, a terra está cheia das suas riquezas. E eu faço parte desse plano. Eu recebo a sabedoria para viver a plenitude da prosperidade com propósito. Em nome de Jesus. Amém. Essa não é uma prosperidade vazia, baseada em acúmulo ou vaidade. É uma prosperidade equilibrada, que glorifica a Deus. É um favor que transforma você em resposta para outros. E a partir de agora, você vai começar a enxergar isso. Você não apenas será abençoado, você será um abençoador. Repita agora com firmeza: todo ciclo de escassez foi quebrado. Aleluia! Toda palavra de miséria foi anulada. Glória a Deus, meu Pai. Nenhuma maldição financeira permanecerá sobre mim ou minha casa. Assim eu creio. O sangue de Jesus cancela toda sentença de fracasso agora, porque o Senhor é o meu Deus e meu Pai. Aleluia. E creia, há poder nessas palavras, porque Deus age quando a fé é ativada. E você está ativando agora uma realidade diferente. Uma realidade em que você não vive com medo do amanhã, mas com confiança no cuidado de Deus. Em que você não se envergonha da sua luta, mas a usa como base para glorificar o Deus que transforma histórias. Declare também: o Espírito Santo está me dando ideias, visão, estratégias, me reposicionando, me preparando para administrar o novo. Porque a prosperidade sem sabedoria é um laço, mas a prosperidade acompanhada de revelação é um legado. E é isso que Deus quer liberar. Não apenas um recurso passageiro, mas um padrão eterno. Ele está te treinando para crescer sem se perder, para prosperar sem se afastar, para viver o favor, sem esquecer de onde ele vem. Profetize agora sobre sua casa. Minha casa será suprida por Deus. Não faltará alimento, paz, recursos, direção. Onde havia vergonha, virá dupla honra. Onde havia peso, haverá leveza. Onde havia dívida, haverá testemunho. Diga com autoridade: o que estava travado será destravado. O que estava escondido será revelado. O que estava parado voltará a fluir. Em nome de Jesus, amém. Essas declarações não são apenas frases de efeito, são flechas lançadas no mundo espiritual, e cada uma delas está abrindo caminho, quebrando resistência, anunciando uma nova estação. E por fim, declare com fervor: eu sou luz no meio da escuridão. Eu sou canal de provisão. Eu sou resposta de Deus para minha família. Minha prosperidade glorificará o nome do Senhor. E, a partir de agora, mantenha essas palavras nos seus lábios. Ao acordar, ao sair para trabalhar, ao olhar suas contas, ao pensar nos seus projetos, declare mesmo quando tudo disser o contrário. Porque é assim que a fé opera. Ela não se apoia na lógica, mas na promessa. E a promessa de Deus é clara. Ele é o Deus da abundância, e você é filho de Deus. Agora que as declarações foram liberadas, vamos juntos para o próximo passo. Um momento de engajamento e ação. Porque quem crê também responde com atitudes. Se você chegou até aqui, se orou, declarou, profetizou e sentiu o mover de Deus através de cada palavra, saiba, isso não foi por acaso. Há um chamado sobre sua vida. E hoje, esse chamado te convida a ir além da escuta passiva. Te convida a se posicionar no mundo espiritual com ações visíveis, com atitudes que manifestam fé e liberam influência. Porque fé que não se expressa morre no silêncio. E se essa oração tocou sua alma, então é tempo de deixar um sinal, um registro no mundo natural de que você recebeu no espiritual. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu nome e declare com ousadia: eu recebo a prosperidade que vem de Deus. Sim, escreva.
Porque há um poder quando você escreve o que crê. Quando você declara publicamente sua fé, você se torna participante ativo do que Deus está fazendo. E mais, você abre espaço para que outras pessoas, ao lerem seu comentário, sejam tocadas e tenham coragem de também declarar sua fé. O que parece pequeno, um comentário, se torna uma semente que gera frutos de transformação. Quantos testemunhos já nasceram porque alguém leu uma frase, sentiu esperança e decidiu permanecer até o fim? O seu posicionamento pode ser esse ponto de virada para alguém. E se enquanto você orava, veio à mente o nome de alguém que também precisa de um renovo financeiro, de uma restauração na área da provisão, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser um parente, um amigo, alguém do trabalho ou até mesmo uma pessoa que você conhece pouco, mas o Espírito Santo colocou no seu coração. Isso não é coincidência, é direção. E quando você compartilha algo que edifica, você se torna cooperador do mover de Deus. Você passa a ser um instrumento nas mãos do Senhor. E acredite, quem planta bênçãos, colhe milagres. Você pode também fortalecer esse canal de oração e intercessão. Como? Simples, clicando em curtir este vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Pode parecer um detalhe técnico, mas isso faz com que o YouTube entregue essa oração para mais pessoas que estão agora precisando desesperadamente de uma resposta. Sim, tem gente neste exato momento sentada no chão de casa, olhando para o nada, sem saber como pagar a próxima conta. E quando você curte, comenta, compartilha, você está ajudando esse vídeo a chegar até essa vida. Você está sendo resposta. Não subestime o poder de um clique, de um amém, de uma palavra, porque Deus usa os simples para realizar o sobrenatural. E se você está aqui, é porque Ele escolheu você para fazer parte disso. Não apenas para receber, mas para semear, para espalhar fé, esperança, transformação. E isso começa com um gesto. Deixe seu "eu recebo" nos comentários, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Juntos, nós formamos uma corrente de fé. Juntos levantamos um altar de intercessão. E quanto mais pessoas se conectam, mais o céu se move. Além disso, quero te convidar a acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, porque esta oração é parte de algo maior. Nós estamos em uma jornada espiritual e cada vídeo é um degrau, um passo a mais rumo ao destino que Deus preparou para você. Não é só sobre receber provisão, é sobre aprender a viver no fluir do céu, com sabedoria, com propósito, com identidade restaurada. Se você sente que esse canal foi resposta para a sua alma, permaneça com a gente. Ative as notificações para assistir aos próximos vídeos, para participar das próximas orações. Agora respire fundo e perceba, algo já começou a mudar. A atmosfera ao seu redor está diferente. A sua alma está mais leve, a sua mente mais confiante. Porque quando Deus começa a mover, Ele não para no meio do caminho. O que Ele iniciou nessa oração, Ele vai completar. E como está escrito, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ele vai prover, Ele vai guiar, Ele vai cuidar. Mas enquanto Ele age, você também se move. Comente, compartilhe, declare, porque essa é a linguagem da fé. Vamos, agora para o encerramento. Uma palavra de bênção que sela tudo o que foi declarado e profetizado neste vídeo. Agora, com o coração aberto, a fé renovada e as palavras de vida já declaradas, chegamos ao momento de selar essa jornada espiritual com bênção e ativação final. Esta não é apenas uma despedida, é o fechamento de um ciclo e o início de uma nova estação sobre a sua vida. O que foi liberado aqui não vai se perder no vento. A palavra do Senhor jamais volta vazia. E tudo que foi orado, declarado,
profetizado já começou a produzir frutos, mesmo que ainda invisíveis aos olhos naturais, porque o céu age no tempo exato e quando Deus fala, Ele cumpre. Respire fundo agora. Traga à sua memória tudo o que foi ministrado neste vídeo. Lembre-se do que você declarou, do que o Espírito tocou, do que foi curado aí dentro. E ouça com atenção. Você não está mais na mesma posição espiritual de antes. Algo se realinhou. Algo foi destravado. A escassez que te acompanhava perdeu força. O medo que te dominava foi quebrado. A dúvida que te paralisava começou a desaparecer. Porque a presença de Deus traz luz, direção e transformação. E quando o Espírito Santo sopra sobre uma área, não resta escuridão, não resta travamento, só permanece aquilo que vem do céu. E é por isso que agora, em nome de Jesus Cristo, eu libero sobre a sua vida uma palavra de bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda paz. Que em tudo o que você fizer, haja sabedoria. Que toda semente plantada com fé floresça no tempo certo. Que os céus se mantenham abertos sobre tua casa. E que os teus olhos vejam o cumprimento das promessas. Profetizo também que nenhuma palavra contrária terá poder sobre a sua vida. Nenhum laço de miséria, vergonha ou estagnação permanecerá ativo. O sangue de Jesus já cobriu cada área e te reposicionou. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está agora em outro território, o território da fé, onde o pouco vira muito, onde o improvável se torna real, onde os testemunhos nascem da obediência silenciosa e da perseverança firme. O céu não trabalha com sorte, trabalha com princípios. E você está alinhado com eles. O Salmo 104, que acompanhou toda essa oração, não foi escolhido ao acaso. Ele revela o padrão de Deus, abundância, sabedoria, provisão contínua. E se Ele alimenta os campos, as árvores, os animais, por que não sustentaria você? O Deus que veste os lírios e cuida dos pássaros conhece o número de fios de cabelo na sua cabeça. Ele conhece os boletos, as faturas, as necessidades. Mas mais do que isso, Ele conhece o seu coração. E é nesse coração que Ele está fazendo morada. Um coração que decide crer mesmo quando os olhos ainda não veem. Isso é fé. Isso é maturidade espiritual. E é com isso que os céus se movem. Então agora, com ousadia e reverência, profetize mais uma vez sobre si mesmo. Senhor, eu sou herdeiro das promessas. Eu sou filho de um Deus que não falha. Eu viverei a plenitude da provisão com equilíbrio, honra e propósito. Nada me faltará. Tudo que Deus preparou para mim se manifestará no tempo certo, e eu verei, com meus próprios olhos, o milagre tomando forma. Diga isso como quem sabe que foi visitado pelo céu, como quem carrega agora uma certeza interior que o mundo não pode roubar. Porque não se trata mais de ter ou não ter, trata-se de saber quem te sustenta. E você sabe. Você foi lembrado, você foi visitado, você foi reposicionado. E ainda que o cenário ao redor leve um tempo para refletir o que já aconteceu no invisível, nada será mais como antes. Por fim, eu oro para que os próximos dias sejam dias de respostas inesperadas, propostas liberadas, portas abertas, suprimentos que venham de fontes improváveis. E, acima de tudo, paz. Paz para dormir. Paz para decidir, paz para viver sem medo. Que o Espírito Santo continue te guiando, te protegendo e abrindo os olhos do seu entendimento a cada passo. Que o favor de Deus vá adiante de você, quebrando barreiras, abrindo caminhos e te conectando com tudo aquilo que Ele já preparou. Se esta oração tocou sua vida, continue firme nesta jornada. Ore todos os dias, declare a palavra. Volte a este vídeo sempre que precisar renovar sua fé. E lembre-se,
A prosperidade que vem de Deus não é apenas sobre ter, é sobre ser. Ser alguém que carrega a paz no peito, a esperança nos olhos e a fé nos lábios. Ser alguém que reflete o caráter do Pai em tudo que faz. Ser alguém que vive não pela lógica, mas pela promessa. Deus te abençoe. Deus te sustente. Deus te surpreenda e te ilumine. E que tudo aquilo que estava retido seja agora liberado, seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.